Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mariane, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar dando início, junto com vocês, a um novo estudo disponibilizado pelo grupo. Esse estudo eu vou começar a compartilhar para a gente conversar um pouquinho. Ele se chama, deixa eu botar aqui, um segundinho, pronto. Esse estudo, ele se chama Por Dentro da Mente. É uma série de estudos, espera aí que eu não sou boa nessa tecnologia, agora acho que está aparecendo para vocês. É, Ele é uma série de estudos, como o próprio nome diz, que vai investigar um pouquinho aspectos de dentro da mente, coisas mais voltadas à psicologia, a questões realmente do nosso funcionamento. E aí eu começo dizendo aqui que eu estou passando por uma super jornada de aprendizado, não sou especialista no tema, gosto muito, é um tema que eu tenho bastante interesse, mas não sou eu que vou trazer esse conhecimento técnico, a gente está embasando esse estudo. Como o nome diz aqui, a temporada 1 desse estudo, a gente pretende fazer uma série de estudos. A primeira temporada vai abordar esse tema, o jeito borderline de ser, e a gente vai embasar esse nosso estudo num material, num livro que foi escrito por uma importante psiquiatra, escritora e palestrante, que é a Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela, sim, é uma especialista no assunto, como eu disse, é uma psiquiatra que tem bastante conhecimento desses aspectos da mente, de como é que funciona a nossa mente, e ela escreveu uma série de livros. Ela tem mais de 15 livros que abordam diferentes temas relacionados a questões de funcionamento mental, e o livro que vai embasar essa temporada 1 é esse livro aqui, Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. Então, a gente está estudando, o nosso estudo vai ser com base nesse livro, e a gente apresenta essa temporada 1, né, dessa série de estudos por dentro da mente, com esse foco de abordar esse tema embasado nesse livro, e vão ser 6 estudos, tá? Então, a gente começa agora no mês de julho. Toda última quinta-feira do mês vai estar sendo disponibilizado no canal do GRESG, do Grupo de Estudos Saint-Germain, no YouTube, tá? É um estudo dessa série, então vão ser 6 encontros abordando esse livro, e nesses 6 encontros a gente vai dividir um pouquinho desses tópicos, que são os capítulos desse livro, tá? Sempre vai estar sendo disponibilizado, pessoal, no YouTube, nessa última quinta-feira, às 9 horas da noite, tá bom? E aí, em cada encontro, a gente vai falar de alguns dos capítulos. Hoje, a gente está apresentando esse curso e vai falar um pouquinho para vocês sobre a introdução do livro, que foi o próprio processo da doutora Ana Beatriz em decidir abordar esse tema, como é que esse tema chegou para ela, o que tornou essa escrita tão necessária na visão dela de realmente ser um aspecto que tem muito conhecimento e muito entendimento a ser passado para todos nós, né, que procuramos estudar sobre isso e entender um pouquinho o nosso próprio funcionamento e o funcionamento daqueles que nos cercam. Então, a gente tem essa introdução, e as demais aulas vão ser divididas com os capítulos desse livro. Então, deixa eu chegar aqui um pouquinho para um ladinho para não atrapalhar, vou botar aqui. Tá, pessoal? E aí, esse livro vai trazer. São temas muito interessantes, então são divididos em 12 capítulos, né? A gente tem transtorno de personalidade borderline, que vai falar o que é esse transtorno. Depois, a gente vai aprofundar nesse entendimento, trazendo uma visão mais detalhada. Vai trazer aspectos das nossas vidas, das fases da vida do ser humano e como é que isso influencia, como é que isso é percebido. Então, fala da fase ali da adolescência, fala de muitas vezes isso se manifestar desde a infância, fala um pouquinho de como é que é a maternidade quando você tem esse transtorno, fala da sua própria sensação vivenciando isso. Então, aqui esse capítulo 7 aí do Pisando em Ovos, né, de como é que são as relações interpessoais dentro desse universo, fala um pouquinho da distinção entre ser, estar ou parecer borderline. A palavra borderline, ela é limítrofe, né? Ela é uma expressão em inglês que significa limítrofe. Então, ele vai abordar um pouquinho do quanto, às vezes, é confuso entender se a pessoa está, se a pessoa é, ou se ela apenas parece estar enfrentando esse transtorno.
E aí, enfim, aí começa a se encaminhar para o final, falando um pouquinho do tratamento, de como é que é essa abordagem para realmente tratar essa síndrome. Fala um pouquinho de onde é que vem tudo isso, celebridades, pessoas famosas que aparentemente também têm esse transtorno, e fecha falando da importância das relações saudáveis. Então, é literalmente uma construção que começa mostrando o que é, mostrando como é que isso afeta diferentes fases da nossa vida e o nosso eu hoje, em tudo que isso cerca, tudo isso que envolve, né? Então, como é que isso afeta todas as nossas relações, a identificação, que é sempre o primeiro passo para qualquer tratamento. Então, o quanto é importante você perceber o que está acontecendo, você entender em que momento você se encontra ou alguém que você ama se encontra para poder usar a melhor abordagem, fazer o melhor tratamento e começar de fato a tratar. E como é que você pode começar um processo de cura, de estabilidade, de equilíbrio e de paz interior. E quando a gente fala em paz interior, hoje nessa primeira aula, como eu falei, a gente vai focar, até está destacado aqui, né? A questão da introdução, de como é que foi que esse livro foi concebido em sua ideia, né? O que inspirou Ana Beatriz a escrever esse livro? E ela começa contando para a gente sobre um dia. Sobre um dia que ela estava num pôr do sol, no Leblon, ela estava apreciando aquele pôr do sol que tantas vezes ela viu, que tantas vezes ela teve a oportunidade de apreciar. E ela estava vivendo aquele momento de paz, sozinha consigo mesma, quando ela recebeu uma ligação. E essa ligação era de Vitória, que era uma amiga sua desde a adolescência, alguém que ela gostava bastante. E ela começou a descrever quem era a Vitória, né? E ela descreveu que essa amiga, ela sempre foi muito meiga, muito carinhosa, mas ao mesmo tempo muito intensa. E quando ela fala dessa intensidade, ela falava que ela era, Vitória, né, no caso, era capaz de fazer qualquer coisa pelo momento que ela estava vivendo. Então, ela usa essas expressões, amigos da hora, amores do momento. Era tudo muito intenso, as relações eram muito exacerbadas, os sentimentos e as emoções eram muito oscilantes e intensas. E ela falou que essa sempre foi uma característica, né, de Vitória, e que nesse dia, né, que ela estava no pôr do sol do Leblon, no momento de paz, ela recebeu uma ligação em que Vitória se encontrava completamente transtornada, né? Completamente transtornada, falavam palavras entrecortadas, acidente, e chorava, polícia, e falam palavras que sozinhas indicavam que estava acontecendo uma coisa bem séria, mas que não estava dando para entender exatamente o que aconteceu. E nisso a ligação caiu, ela retornou, e no que ela retornou já atendeu um homem que era um policial. E esse policial explicou que Vitória estava passando por uma situação muito difícil, era antevéspera de Natal, 23 de dezembro, e ela tinha invadido o prédio do ex-namorado, e aqui é uma ilustração, né? E literalmente destruído o portão eletrônico do prédio. E aí, como assim, né? Invadiu o prédio? Como é que tinha acontecido? Aí a Ana Beatriz explica que, na verdade, ela entendendo esse contexto, né, ela ficou sabendo que Vitória havia terminado com o ex-namorado que se chamava Felipe, ele já estava com outra pessoa e ela, na ânsia, naquele desespero de tentar retomar a ligação, depois de milhões de ligações, milhões de abordagens, Felipe proibiu a entrada dela no prédio porque estava realmente passando no limite, estava realmente sendo uma coisa extremamente invasiva e extremamente desculpa o termo, um tanto quanto sem um senso crítico ali do que seria aceitável. E aí ele proibiu a entrada de Vitória. E num rompante, num desespero, ela literalmente invadiu e destruiu o portão e entrou-se naquela confusão com policiais, com o ex-namorado, com a namorada atual dele, com ela em desespero, sendo algemada e levada para a delegacia. E a situação se resolveu, enfim, Ana Beatriz foi ao local, chamou a presença de um advogado e aquela situação se resolveu
mas isso provocou uma série de reflexões nela, né? E aí ela começou a lembrar, isso aqui agora eu vou botar alguns trechos do livro para a gente entender um pouquinho mais do que a Ana Beatriz fala e a gente poder discutir em cima disso, tá, pessoal? Então, ela bota esse trecho que ela começou a refletir e que, na verdade, aquela menina que sempre foi muito meiga, muito carinhosa, ela já apresentava esses rompantes emocionais desde muito nova. E aí ela fala exatamente isso, que ela lembra que a primeira mudança radical que aconteceu na Vicky, né, que é a Vitória, ela chama de Vicky, aconteceu aos 16 anos, na primeira vez que ela se apaixonou. Ela era meiga, carinhosa, muito bonita, muito desejada pelos meninos, pelo pessoal da época, né? E aquela beleza, aquela vivacidade meio que murcharam quando ela se apaixonou pelo Antônio, e depois de um tempo de relacionamento, ele trocou ela por outra menina da escola. E aí isso despertou algo que já existia dentro dela, uma pessoa extremamente raivosa, instável, agressiva, por vezes impulsiva. Isso aí despertou lá aos 16 anos. E se a gente for fazer um paralelo com a cena do carro no momento em que a Ana Beatriz vai ajudar, é a mesma manifestação. Alguém que foi trocada por uma outra pessoa, e aí quando eu falo trocada, tá, gente, não é necessariamente uma traição, não. Um relacionamento que acabou e as pessoas seguiram seus caminhos. Então não é necessariamente numa traição, mas aquele relacionamento não funcionou da forma que ela gostaria, teve seu final, e no momento de extremo desespero, ela mais uma vez cometeu uma atitude extremamente irresponsável, perigosa para si mesmo e para o outro, gerando consequências, nesse caso, até maiores, né? De ter parado na delegacia, de ter sido abordada por um policial, e tudo isso. E aí a Ana Beatriz começou a refletir, poxa, esse comportamento ele não foi um momento no tempo, ele talvez seja um padrão comportamental que está ali na Vicky desde muito nova. Como assim, né? Como assim? Como é que eu posso tentar aprofundar essa percepção? E ela fala que a Vicky, ela fala, né, que no grupo de amigas dela, a Vitória sempre foi vista como uma menina que seria a que teria a melhor vida, né? Que teria o melhor emprego, o melhor relacionamento, a vida mais, como é que ela usa o termo, mais brilhante, porque ela era isso. Ela tinha uma luz, ela tinha uma vivacidade, ela tinha uma energia que contagiava todos ao redor. O problema é que toda essa energia era muito oscilante. Então, tal como a foto representa, eram momentos de extrema felicidade e momentos de um sofrimento que parecia intenso demais, às vezes até desmedido. E aí ela fala isso, né? Que a Vitória sempre foi uma pessoa com um toque superlativo, para o bem e para o mal. Então, toda a exuberância, capacidade de sedução, inteligência social, talento artístico estava ali. E isso contagiava, né? Isso fazia com que ela sempre chamasse atenção. Por outro lado, os seus sofrimentos também eram muito exacerbados. Então, ela falava, da mesma forma que essa capacidade de sedução, essa exuberância chamavam a atenção, todo o outro lado dos seus rompantes de amor, que era o amor sendo substituído pelo outro. Então, o Antônio foi superado quando chegou um novo amor, o outro amor foi superado quando o Antônio era o lado dos 16 anos. Então, que esses amores que eram sempre muito intensos e sempre muito desmedidos, os seus dramas, seus choros, seus rompantes de agressividade, tudo isso também era demais. E aí ela fala isso, às vezes o nosso afeto turva a nossa visão, ela fala exatamente essa expressão. E turva a nossa visão perante ao outro e perante a gente mesmo, né, pessoal? Então, a gente às vezes normaliza comportamentos que não são saudáveis com a desculpa, muitas vezes até inconsciente, de que aquilo é uma fase, de que aquilo é um comportamento, de que aquilo foi porque a pessoa está triste, está chateada por uma certa decepção, e às vezes esse afeto turva a nossa visão. E aí eu remeto lá ao que a gente falou quando viu os capítulos do livro. Por isso que vai ser tão importante entender quando é o ser, quando é o parecer e quando é o estar.
para a gente perceber se alguém ou se a gente mesmo se encaixa nisso, entende? Então ela fala, né, que esse afeto turvando a visão, ele precisa ser visto com isso daqui. As pessoas que conviviam com a Vitória sempre a descreveram como alguém muito estável, que apesar de toda essa luz, de toda essa alegria que existia nela, ela também era uma pessoa de difícil convivência e com uma vida afetiva bastante conturbada. Porque vamos pensar, uma pessoa que está sempre oscilando em rompantes de amor e de ódio é uma pessoa muito extrema, é uma pessoa que tende a ser muito radical em quaisquer dos seus sentimentos. Isso torna a estabilidade, essa paz interior que eu comecei falando, de apreciar um pôr do sol, de viver um momento em paz com você mesmo, muito difícil. E ela falava, né, a doutora Ana Beatriz falava que a própria Vicky manifestava que ela tinha muita dificuldade de ficar sozinha com ela mesma. Por isso que a cada rompante emocional, cada ruptura de relacionamento, gerava uma reação muito, muito extrema, porque ela sentia dificuldade de se sentir bem, de se sentir em paz, de se sentir feliz com ela mesma. E aí, ela fala, né, essa maneira de viver da Vitória foi sempre muito pautada na instabilidade. Seja essa instabilidade afetiva, no sentido dos relacionamentos, de não conseguir ficar em paz sozinha, ou seja, numa instabilidade de humor. Um humor que vai da alegria à raiva, da paz momentânea até a fúria enlouquecedora muito rápido. E isso gerava ações autodestrutivas. O próprio exemplo da destruição do carro, porque não teve uma vontade atendida, que era entrar em contato com esse ex-namorado, que tinha seguido sua vida, que queria paz, que queria seguir em frente, e queria o bem dela também, mas que queria que aqueles contatos excessivos e, por vezes, tóxicos, né, pela forma que estavam sendo construídos, fossem segregadas. Então, ela provoca reações muito autodestrutivas, porque se machuca, né? Toda dor que isso gera, toda a consequência que isso gera, a primeira afetada é ela mesma. Então, ela mesma no exemplo da Vitória, mas de qualquer pessoa que apresenta esse transtorno. As ações autodestrutivas são em todas as esferas e sempre o principal impactado, não só, mas o principal impactado é a própria pessoa. E esse profundo medo de ser rejeitada, que gera essa necessidade de validação, de estar numa relação, de estar sendo aprovada, num nível muito extremo. Estar em um relacionamento, se sentir querida, é importante para todo mundo. A gente não pode achar que, quer dizer, deixa eu me corrigir, não é estar aqui num relacionamento sentimental, tá? O que eu quis dizer é estar em relacionamentos no sentido de estar se relacionando com as pessoas. Nós somos seres sociais. É importante a gente ter pessoas ao nosso redor. Cada um vai manifestar essas relações na própria medida, no próprio contexto de vida, mas quando eu disse aqui estar em uma relação, não é uma relação casal, sentimental, romântica, é se relacionar de forma equilibrada. Então, esse profundo medo de ser rejeitado, seja em qualquer relação, ele é muito danoso, porque às vezes você aceita coisas que você não quer, você vive emoções que você não quer e você sofre de uma maneira que não é saudável. Você vive em um constante estado de irritabilidade que sempre pode te levar a caminhos muito dolorosos. Então, esse profundo medo de ser rejeitado afetava vários aspectos da vida de Vicky, assim como afeta vários aspectos das pessoas que se encaixam nesse chamado jeito borderline de ser, que é um jeito limítrofe de ser. É um nome que realmente traduz um pouco de como é que é a vida, sempre instável, sempre oscilante, sempre muito fluida das pessoas que sofrem com esse transtorno, porque essa é exatamente a expressão que a Ana usa no livro, tá? Tudo é muito. E muito ainda é pouco para quem é assim. Então você vive sempre nos excessos e aquele excesso nunca parece ser suficiente. Então, é muita emoção, é uma confusão sentimental e mental muito grande e que precisa ser trabalhada, precisa ser entendida para que a gente consiga, tal qual o livro começa falando,
encontrar uma paz anterior, apreciando os momentos da vida, mesmo que eles sejam considerados banais, repetitivos e comuns. É você conseguir ficar bem com você mesmo. Então, a busca por esse entendimento, a busca por esse tratamento e a busca por esse equilíbrio é muito importante para que se consiga chegar a esse estado de paz interior que é tão raro em quem sofre desse transtorno. Então, gente, esse foi o contexto que inspirou a Ana, e tudo bem, por que que eu estou contando isso tudo? Porque ela fala, poxa, eu gosto tanto da Vi, que assim como ela, tem tantas pessoas que sofrem com isso, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso tentar trazer conhecimento, explicações, tentar trazer uma luz para essas pessoas, para que elas entendam que isso pode ser tratado, que isso pode ser equilibrado. Então, ela se inspirou nessa grande amiga para realmente se aprofundar no assunto e trazer esse material tão rico para a gente. Essa primeira aula, como eu falei, a gente fez uma aula um pouquinho mais curta para poder apresentar esse novo estudo, né, disponibilizado por um grupo de estudos espíritas Saint-Germain, e para apresentar esse livro que vai embasar todo o material e dar razão de ser, de como é que foi a motivação, e começar a dar uma pincelada no que seria esse jeito borderline de ser mentes que amam demais. E aí, na nossa próxima aula, que vai ser a segunda das 6 aulas que vão contemplar esse curso, nossa segunda aula vai abordar 2 capítulos, tá? Que são depois dessa introdução, é o primeiro capítulo, que é o transtorno de personalidade borderline. Essa aula vai ser disponibilizada na última quinta de agosto, então dia 25 de agosto vai ser essa aula. E vai falar um pouquinho desse capítulo, ele traz uma série de coisas, e ele começa falando exatamente isso. Ciúme, raiva, impulsividade, baixa autoestima, instabilidade, medo de rejeição, que contemplam um jeito borderline de ser. E essa representação é exatamente isso, é uma confusão mental, uma confusão sentimental, um estado de permanente turbulência. Então, como todos esses sentimentos coexistindo, fazem com que essa instabilidade seja uma constante em quem sofre desse transtorno. Então, a gente vai entender um pouquinho mais o que é esse transtorno e vai entender também as interseções. A doutora Ana Beatriz, até por um conhecimento técnico que possui, ela é psiquiatra, ela fala que, como o próprio nome diz, é uma síndrome que é limítrofe. E por ser limítrofe, ele às vezes se confunde muito com outros transtornos da mente. Então, ela fala transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, depressão, bipolaridade, TDAH, ciclomania. Então, existem muitos transtornos dentro da psiquiatria que, por vezes, podem ser confundidos com transtorno borderline e que é importante entender, porque não quer dizer que uma pessoa borderline tenha todos esses transtornos. É porque, às vezes, ela oscila tanto nessas emoções e nesses padrões comportamentais que, por vezes, isso pode ficar confuso numa análise inicial, mesmo técnica, isso precisa de muita observação e de um conhecimento também técnico, um conhecimento médico muito importante. Então, a gente sempre fala, né, apesar da gente tá falando num contexto dentro de um grupo espírita, a gente sempre, toda oportunidade, a gente ressalta fé e ciência andam juntos. Sempre que a gente nota alguma questão médica, a gente precisa buscar o auxílio médico. A ciência e a fé não são inimigas. Tudo que Deus permitiu que a gente tivesse o conhecimento, que o conhecimento humano evoluísse, como é o caso da ciência, a gente tem que aproveitar para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio equilíbrio. Então, se a gente entende que tem um problema e esse problema tem tratamento, tem auxílio médico especializado, a gente precisa usar as ferramentas que a ciência traz para a gente. Então, gente, fé não, sempre vai ser a base de qualquer crença e estudo que a gente traga aqui, mas a fé, a religião, ela é importante, mas como o próprio pilar do espiritismo traz,
fé, ciência e filosofia, que nos faz questionar essa fé, para que essa fé não seja cega, essa fé não aceite tudo é muito importante. Então, que a ciência também se faça presente e que a gente use os tratamentos, os estudos, os materiais, a medicina, que hoje já aborda esse transtorno, que só nessa pincelada, nessa aula inicial, a gente já vê que causa tanta dor. Então, a gente buscar o auxílio especializado também é muito importante, e a gente vai trazer esse material que a doutora Ana Beatriz fala dessas interseções. Na aula 2 também, a gente vai abordar o segundo capítulo, o pós-introdução, que é falando borderline, uma visão mais detalhada. Então, no primeiro, a gente vai ver o que é de fato esse transtorno, entender como é que ele interage com outros transtornos da mente. E no capítulo seguinte, ele vai falar exatamente o que representa essa figurinha, né? A gente falou da estabilidade, dessa sensação de ser incompleto quando está consigo mesmo, e o constante conflito, né? É como a imagem representa, é como se fosse uma eterna queda de braço com você mesmo. E é muito difícil, né? Porque quando a gente vira o nosso pior inimigo, a gente está lutando contra o nosso próprio bem. Então, como esse constante conflito é muito danoso para o nosso dia a dia, para o dia a dia das pessoas que sofrem dessa síndrome. Então, o quanto isso é difícil de ser equilibrado e o porquê que causa tanta dor esse constante conflito que as pessoas que sofrem desse transtorno enfrentam. E dando sequência nesse capítulo, ele vai falar um pouquinho das disfunções que esse transtorno gera, tanto nos aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais e pessoais. Bom, pessoal, é isso, tá? A gente se encontra, se vocês aceitarem virem juntos nesse estudo comigo, a gente se encontra no final de agosto. Eu, mais uma vez, falo humildemente aqui, muito honestamente, eu também estou aprendendo com vocês. Eu não sou uma especialista no tema, mas eu sou uma profunda interessada no assunto. Acho muito rico entender como é que funciona a mente humana e como é que isso se reflete no nosso dia a dia, no nosso padrão comportamental, na nossa energia, na nossa vibração, o quanto isso afeta o todo da nossa vida. Então, é um tema de muito interesse para mim. Eu espero que vocês gostem. Acho que esse livro é um livro que, adicionalmente a esse estudo, eu recomendo que todos comprem. É um livro riquíssimo. Eu já li ele, estou lendo de novo para poder tentar transmitir aqui um pouquinho do que ele traz para vocês. Eu agradeço para quem acompanhou até aqui e espero encontrar vocês no próximo mês, no nosso segundo estudo do Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. Um grande beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Muito obrigada!